Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer começar esse lado a lado contando com a sua companhia. E hoje nós vamos conversar com a bailarina e coreógrafa Kátia de Oliveira. Há 35 anos ela é professora no Conservatório Municipal de Salto e há 22 é proprietária da Academia de Danças Construção 7. Bem-vinda, Kátia, é um prazer receber você aqui hoje. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Então, 35 anos como professora no conservatório, 22 de Construção 7. Olha, é tempo pra caramba, É hein? uma vida. Sim, é uma vida. Então, que tal a gente começar aqui o nosso papo, né? Pelo cerne dessa vida toda aí, que é a dança. O que é a dança pra você? Ai, a dança é a minha vida. Na verdade, assim, pra mim a dança ela é sagrada. E eu acredito que não é só a dança. Eu sempre falo para os meus alunos, é através da dança que tudo acontece. E eu acredito plenamente que esse dom é um dom mesmo, porque várias vezes eu tentei falar, ai não, agora eu vou mudar de profissão. É verdade. Daí eu parava e falava, gente, mas o que eu vou fazer? Porque eu gosto da dança e tudo me move, a música me move, a dança me move. E onde eu olho, eu falo, nossa, aqui dá pra ter uma dança. Então assim, pra mim a dança é sagrada, eu amo o que eu faço, eu nem sei da onde isso veio, porque desde que eu me conheço por gente, eu queria dançar. É isso que eu ia te perguntar. De onde veio essa paixão pela dança? Onde que começou? Então, a minha mãe, na época que a gente era pequeno, ela matriculou eu e meu irmão no curso de violão. Inclusive, ela comprou o violão, a gente tinha o violão novo, para ir para o conservatório. Mas eu sempre falava que eu queria dançar. Eu nem pensava em fazer aula de música. Mas na época eu não sei se porque não tinha vaga na dança, enfim, não me lembro. Mas a gente chegava no conservatório, o meu irmão ia pra aula e eu parava com o violão na porta de dança e lá eu ficava. Então, eu não fui pra aula de violão, porque eu já sabia que eu queria a dança. E os seus primeiros passos aí no balé? Foi no conservatório. Na verdade, assim, a minha mãe me colocou na escolinha, acho que era Tico e Teco na época, e teve lá o final de ano, a dancinha, né, até acho que era uma roupinha de Natal, assim. Mas logo depois eu já fui pro conservatório, eu comecei no jazz, porque não tinha vaga pro balé. Ah, no jazz. E aí logo depois eu fui pro balé. E assim, eu era muito, mas muito tímida. Então assim, eu chegava, eu não tinha onde me esconder, né? Mas eu ia lá no fundinho. Mas assim, quando aquilo começava, parece que não sei te explicar, vinha o negócio. Aí eu começava a dançar, aí parece que não era nem eu mais. E assim foi. Tomava conta de você, tomava. o espírito da Olha, dança. até hoje. Eu sou muito assim, às vezes eu tô em algum lugar, de repente começa uma música e falo, quando eu vejo, eu falo, ai meu Deus, para, sossega. Quem foi sua primeira professora, então? Nossa, no jazz foi a Maria Emília e no balé foi a Dona Irene. A Dona Irene, pra mim, é como se fosse a minha primeira professora, porque ela sempre me chamava lá do fundo. Ela falava, você, Kátia, né? Ela era argentina, com aquele sotaque dela, aqui na frente. E tanto é que quando eu prestei o concurso da prefeitura, eu tinha 14 anos, e ela que falou, não, você tem que prestar pra você ver como é. E na época ela tinha uma escolinha de dança em Itu também, que era Itu Arte. Então com 13 anos eu ia pra Itu dar aula pra criançadinha lá, né, pras aluninhas dela. E fazia aula com ela no conservatório. Aí nesse tempo eu cheguei e falei pro meu pai, olha pai, vai ter concurso. Ele falou, nossa, mas você é tão nova, você vai prestar? Eu falei, a dona Irene falou aqui pra eu prestar, pra ver como é, né? E no fim eu fui, passei em primeiro lugar. E aí Na época até o Geraldo Garcia me perguntou, porque ele era o secretário da Cultura.
mas você é uma menina, você acha que você vai dar conta? E eu olhei bem pra ele e falei, olha, eu não faço ideia, mas eu passei e eu quero tentar. Mas eu não imaginava que seria até os dias atuais, né? Que seriam tantos anos assim, né? Então você começou com 13 lá na Ituarte, né, na escola da Dona Irene, e depois passou no concurso aos 14 anos. Isso, em 1990. 1990. Dia 2 de maio de 1990, faz agora, né, 35 anos que você é professora no conservatório. Isso. Eu falo que o conservatório é como se fosse minha casa, né, porque eu vivia mais lá, né, do que na minha própria casa. Você é imobilizado no conservatório. Sim. E a Dona Irene, eu falo, eu acredito que não só para mim, mas porque assim, ela trouxe a dança aqui para Salto. Todas as meninas as minhas amigas de trabalho foram alunas dela. Gerações de meninas que passaram por ela, né? Por ela. Então, assim, para mim, é a Dona Irene do balé. Ela foi um ícone para mim, assim. E que nem eu falo, então eu tenho 3 ícones de pessoas assim que me inspiram, né? Que é a Dona Irene do balé, a Dani na dança do ventre e o Júnior Azevedo, que foi meu professor de jazz, deu aula na Construção 7 por vários anos. E Kátia, fala um pouquinho do corpo de baile, porque o corpo de baile de Salto foi assim uma era de ouro na dança da nossa cidade, né? E você participou do corpo de baile. Conta pra gente um pouquinho daquele momento da dança aqui na cidade. Foi um momento muito especial também. Foi uma época muito bacana. Eram bailarinas boas, professores ótimos, né? Dava orgulho, né? Dava. E assim, a gente representou a cidade também em vários estados, em várias cidades. Era muito bonito de ver, né? Parecia um grupo profissional mesmo, assim. Então, foi bonito. E tinha o Ismael Gizer, né? Veio o Ismael Gizer, depois teve... Que era o coreógrafo. Isso, a Dora Galker, a Eliana Brega, a Ismênia. E eu fiquei um bom tempo. É que depois eu fui fazer faculdade, mesmo já trabalhando, eu fui fazer faculdade, então aí eu acabei tendo que deixar, né? Mas assim, mesmo assim eu falo, a dança sempre... não tem como, tá aqui dentro. Você foi fazer faculdade e foi fazer na área de educação física, né? Por quê? Porque eu achei assim, na dança eu já fazia muita coisa, depois e vários outros cursos também. Então eu achei que talvez na educação física pudesse agregar mais. E tinha também a parte da ginástica artística, que eu gostava muito, que de repente eu falava, quem sabe eu acabo indo para esse lado também, não como ginasta, mas para poder trabalhar com isso também, né? Mas acabei que fiz a educação física e acabei ficando na dança, né? E na época eu já fazia muitos cursos, eu já dava muita aula, tanto no conservatório, depois eu comecei a dar aula de balé na Tom e Jerry, na escolinha infantil. Então assim, eu nunca parei. Aí meus estágios também, eu fiz em várias escolas aqui da cidade. E você fez vários cursos de especialização, né? Muitos. Em quais estilos você buscou especialização? Olha, eu fiz bastante em danças brasileiras, contemporâneo, que não é muito a minha praia, mas eu fiz porque eu acho que tudo é válido, né? E depois eu também me especializei pensando nos idosos e em danças sentadas. Danças sentadas? Ainda quando eu olhei, eu falei, danças sentadas. Aí que eu fui pesquisar o que era. E realmente, né, você trabalha ritmos, que é uma coisa que você pode trabalhar com crianças, com jovens, com adultos. Então, assim, você coloca a música e você vai no ritmo da música. E aí é muito legal também. Tudo sentada? Tudo sentado. Aí você pode bater o pé. E nessa você pode trabalhar com vários tipos de pessoas, né? E aí, por isso que eu fiz também. Eu achei muito interessante, então eu fiz balé teatro, que eu gostava muito, porque é uma forma muito legal de você se expressar também. E
todos esses cursos que eu fiz agregou muito nas minhas aulas, né, para poder passar para os meus alunos. Com certeza. Porque tudo que a gente aprende, a gente ensina então assim, foi uma fase muito legal, sabe, que eu podia... Nossa, parecia que eu estava desbravando, parecia não, né, desbravando o mundo mesmo, assim, E a gente participava muito dos concursos, então também tinha muitos workshops de jazz, balé, contemporâneo. E o que você não falou ainda é da dança do ventre, que é um capítulo aí um pouco à parte, né? Pois é, a dança do ventre eu sempre achei lindo. Mas assim, eu olhava e falava, não, acho que é muito difícil. Enfim, aí eu tive minhas filhas, nesse tempo eu também queria ser mãe, sabe? Curtir elas, né? Que foi o tempo também que minha mãe ficou bastante lá na academia, tomando conta também, né? Porque... Da construção 7. Isso. Porque as duas eram pequenas, né? Então eu falei, não é pra mim. No fim... eu comecei a buscar a dança do ventre, porque na gestão passada, a coordenadora lá do conservatório, a Janaína, ela falou assim, Kátia, você tem um dom para dança, por que você não abre uma turma de mulheres? Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula para muitos adultos, e eu era uma menina, né? E eu amava. De repente, teve uma mudança no conservatório, não tinha mais jazz, aí era só para as crianças. E eu falei, bom, então vamos dar aula para criança. Me apaixonei e amava dar aula para criançada. Isso já fazia muito tempo que eu estava com as crianças até assim 12 anos. E aí eu nem lembrava mais que eu dava aula para adulto. Eu falei, não, eu gosto de dar aula para criança. Aí ela falou, mas... Poxa, você tem um dom, Kátia, acredita em você. Vamos fazer um grupo aí? Isso foi, eu falei, 1 ano. Aí eu falei, quer saber? Eu falei assim, eu topo. Vamos fazer um grupo Mulheres que Inspiram. E foi onde começou, né? Só que aí eu queria trabalhar essa coisa da autoestima, né, da gente. Porque assim... às vezes a gente esquece um pouco da gente, né? No dia a dia a mulher esquece. Sim, e eu assim, sempre trabalhando, cuidando das meninas, cuidando da casa e aquela correria. Aí eu falei, mas se eu tenho um grupo, Mulheres que Inspiram, eu falei, eu tenho que ser inspiração delas, né? E realmente foi uma troca, elas eram as minhas inspirações e eu as inspirações delas, né? E aí eu fui em busca da dança do ventre para trabalhar meu feminino, para trabalhar esse lado meu, as minhas superações, porque assim, eu fui vendo que eu era capaz, e através desse método que é o método Agnes, que é um método que tem uma cronologia, então assim, você trabalha de uma forma mais tranquila, né, porque você vai passando de uma forma adequada para os alunos, né, e acabou que... Esse método me ajudou tanto no balé, no jazz, tanto com as crianças quanto com as mulheres. Então foi assim, magnífico. E em 2023 eu tive a oportunidade de estar indo com a minha professora para o Egito. Olha, e que lá delícia. foi incrível, porque a gente passou vários dias e eu tive a oportunidade de fazer aula com o Dr. Hassan Khalil, que na verdade ele começou na era... bem antiga, lá na época do cinema, quando a dança do ventre começou a ser vista, ele que coreografava. Então, assim, quando eu me vi no Egito, eu olhava e falava, será que isso está acontecendo mesmo? Olha, eu posso, eu sou capaz. E aí, quando eu me vi na escola dele, né, um doutor de faculdade, professor de faculdade, eu falava, meu Deus, que incrível isso. Eu tô aqui e nem acredito. Eu tô aqui, exato, parece um sonho, sabe? Quando eu fui pro Egito, eu tive a sensação, assim, quando eu tava lá, eu falei assim, nossa, eu vou voltar pra cá. E vou voltar pra fazer mais. Aí agora eu pretendo embarcar esse ano pra lá, pra participar do festival internacional lá, que vem pessoas de mais de 50 países, que a gente faz, daí participa dos cursos da dança do ventre, com vários professores, vários coreógrafos.
e participa do show de gala, que isso vai ser incrível, né? Incrível, né? Então eu espero que dê certo. Eu até marquei o nome de um dos professores aqui, eu não sei se eu vou achar, porque eu falo, é Mohamed Sharim. O nome desse... Achou na colinha. Achei uma colinha aqui. Mohamed Sharim. Então, assim, são expectativas que eu tenho na minha vida, sonhos que... E a gente fica aqui na expectativa pelas novidades que você vai trazer. E é o que eu falo, né? E são novidades que é muito legal, porque não é pra mim. É pra um compartilhar todo, depois, sabe? né? É pra um todo, porque o que eu aprendo, eu vou passar, né? E é que nem eu falo para as minhas alunas, olha, eu ensino vocês, mas eu aprendo com vocês também. Muito bom. Vamos ver umas fotos, Kátia? Sim. Essa foto aqui é do corpo de baile? Sim, essa foi da época do corpo de baile. Ai, que saudades que dá, né? Isso mesmo. Quantos anos de corpo de baile? Ai, acho que foram uns 3 anos, mais ou menos. Não lembro, uns 3, 4 anos. Aqui foi um festival de artes de Itu, que a gente participou com uma orquestra. Ai, foi maravilhoso também. Eles fizeram uma ópera, e então eles cantavam, foi tudo ao vivo, e a gente dançava. Que linda essa foto. Foi da época do conservatório também. Você lembra que espetáculo que foi? Difícil? Ai, não lembro. Nossa, porque foram tantos espetáculos, mas foi alguma coreografia que a dona Irene pediu para eu fazer. E aí era uma coreografia que... Aí, na verdade, foi um ensaio de... Eu dançava com o Crim, a gente dançou vários anos juntos, então a gente tinha... Foram 2 coreografias muito marcantes, que ganhou muitos prêmios, fora até do estado. Esse foi incrível, esse espetáculo, é o espetáculo da Paixão de Cristo. Na Concha Acústica. Isso, foi o Zé Orlandini que me convidou, que ele foi o primeiro ano que teve o papel da Salomé. Você fez a Salomé? Fiz a Salomé. Olha. E daí ele chegou pra mim e falou se eu podia participar, que tinha que ser eu. Eu falei assim, não, tudo bem, mas eu achei que era só dançar. Quando ele chegou, olha, aqui tá seu texto, eu falei, como assim texto? Tem texto? Eu falei, meu Deus, hoje em dia acho que se eu fizesse eu tiraria de letra, porque nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Mas foi incrível. É o Crim. Ele aí de novo, né? De novo, essa coreografia também. Tinha uma parte que eu parecia uma boneca e todo mundo perguntava, mas era uma boneca? Como que você... Eu falei, não, gente, era eu. Agora, se eu for fazer a boneca, acho que eu desmonto. Aí foi um festival que a dona Irene fez sobre os 7 pecados capitais. Foi maravilhoso. Esse cenário, a gente ficava no fundo, que parecia um penhasco, né? E cada pecado era um bailarino, o Valmir, muito bom, professor também, bailarino. Cada pecado que ele passava, ele tirava, né? Então a gente ia saindo e começava a coreografia. E esse grupo aqui? Esses já são as alunas da Construção 7. Construção 7. Foi um festival que a gente fez... o Brasil foi batizado na Bahia. E aqui é balé clássico? Aí é um jazz. Jazz. Aqui? Esse festival foi também da Construção 7, foi sobre personalidades. Mas na minha cabeça eu tinha que pôr uma personalidade saltense. E aí eu pensei em várias pessoas, porque a gente tem muito talento aqui na cidade, né? Sim. Mas tinha uma pessoa que... Porque assim, o meu pai ouvia todo dia, né? Eu acordava em casa, quando eu morava com ele, acertou! Eu falei, nossa! Eu falei, pai, eu falei assim, pai, como que eu faço? Ele falou assim, você descobre isso quando você quer uma coisa, você não vai atrás? Vai atrás. Eu falei, então tá bom. Aí eu sei que eu consegui, eu não lembro como falar com ele, peguei o telefone e no fim, hoje em dia, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Gasparini e pra mim, assim, é muito gratificante. Ele é um ícone, assim, pra mim. Somos fãs, né? Sim, olha, eu posso dizer que ele é sensacional. Essa coreografia foi uma coreografia também premiadíssima, foi uma coreografia do Júnior Azevedo, lá da Construção 7, que a gente dançou também em vários lugares, era um jazz também. E aqui sou eu com as minhas pitiquinhas do conservatório. Esse foi no festival do ano passado.
E eu não sei quem tirou essa foto, mas eu amei essa foto. Muito carinhosa aí, sim, né? Sim. Aqui foi um festival que o tema era Zou é Lógico. O Marcelo Santo fez todo o texto, porque a gente misturou teatro com dança. E era exatamente para as pessoas terem a consciência de não maltratarem, né, os animais. Foi muito bacana esse evento. Aí a turma de sapateado. Sapateado, também. esse foi um festival também do conservatório, um outro. Esse daí acho que foi um festival de inverno, se eu não me engano. Lindo, hein? E as meninas, é na Festa Nipo? Aí na Festa Nipo, que todo ano a gente participa pelo convite do Dr. Cláudio, né? E os avós das minhas filhas, por parte de pais, são japoneses também, né? Então, assim, a gente faz questão de participar. E assim, é um evento que eu amo, porque é muito familiar. E ainda depois a criançada ganha as fichinhas do yakisoba pequenininho para elas. Nossa, elas se divertem. Ai, foi lindo esse festival. A gente fez das princesas, mas foi maravilhoso também esse festival. Esse é um festival daqueles que você faz anualmente? Anualmente, isso. É um festival de final de ano. Com a escola toda, né? Com a escola toda. Esse também. Aí foi misturado uma turma de street dance com sapateado. Nossa, deu um efeito todos lindo. Todos os estilos. E aqui? Aí também é um espetáculo de final de ano da Construção 7. Uma turma de jazz aí. Jazz. Isso. Olha que lindas. Uma gracinha, né? Essa era a turminha de sapateado, que era uma professora excelente também, que passou por vários anos na academia, Carla. Aqui é uma turma de balé adulto, que participou do festival também, de final de ano. Nossa, aí foi do festival Personalidades, né? E aqui tô eu com a Maitê pequenininha, que agora tá maior que eu. E eu com a Vi pequenininha também. A época que eu falava, vamos dançar um pouquinho. As minhas duas meninas, minhas filhas. Que hoje tem que idade? A Maitê tá com 15 e a Vitória 17. São moças já, né? Já, duas moças. Aqui sou eu, a Vi, a minha filha mais velha, que até o ano passado dançava, e a minha mãezona, que por ano segurou lá a academia, teve a frente. Fiel escudeira, né? Ah, ela viu? Fala que é meu braço direito, esquerdo, é pau pra toda obra. Coisa boa ter com quem contar, né, Katia? Katia? É muito bom, viu? E aqui? Aqui é Egito. Que delícia. Eu e a Dani, a minha professora do Método Agnes. Muito eu esqueci de falar, o Método Agnes é reconhecido pela Unesco. E então é muito legal esse método. Vale a pena para quem. Eu nem vou pedir para você explicar, porque deve ser uma coisa muito específica, sim, né? Sim, bastante coisa. Aqui eu tô no encontro... Nossa, que linda você tá aí, olha. Obrigada. Foi ano passado no Encontro Nacional das Professoras de Dança do Ventre, que é um evento também que ela faz, né, a Dani, e reúne professoras do Brasil todo. Aqui é a sessão troféus. Aí são alguns que a gente tem lá da academia. Tem vários. Aqui na parte superior tem os da Dançarte, né? Tem, a gente sempre participou do Dançarte, era com a dona Helena, né? Agora é a Michelle, a filha dela, que tá fazendo. E aqui também outros troféus aí que a academia ganhou nesses anos todos, né? Ah, tem bastante, viu? E aí é só uma parte. Tem bastante. Foram vários prêmios ao longo dessa caminhada. Ô, Kátia, você já lecionava no conservatório. O que impulsionou você a montar a sua própria escola, a Construção 7? Na verdade, eu não tinha um sonho de abrir uma escola. Mas na época, eu tinha mudado longe e eu não dirigia ainda, né? Então, o meu pai tinha comprado esse terreno na 7 de setembro e eu ficava lá esperando a carona dele para ir embora para casa. E nesse tempo, eu dava aula no conservatório, saía, ficava lá. E aí, as minhas alunas passavam e falavam, tia Kátia, você vai dar aula pra gente aqui? Eu falava assim, não sei. Eu falava que é uma construção. E assim foi. E aí, eu sempre fui muito assim sempre fui muito à frente, assim, muito de querer fazer. E aí, quando mudou só para balé,
o curso no conservatório, eu me senti meio presa, porque eu Você falou, preciso dar outros estilos. Sim, porque pra mim a criação, sabe, a criatividade me move. Tá. Então, acabou que eu comecei dessa forma e, na verdade, eu não tinha essa pretensão, mas foi acontecendo e teve o impulso do seu pai, sim, que deu o local, né? Sim. Sua mãe ali na ponta firme Sim. ajudando. Porque na verdade eles sempre me apoiaram com a dança, né? Então, assim, eu sou muito grata, né? E muito feliz de ter eles na minha vida, né? Porque... Só que hoje em dia eu falo que eu entendo que eu tinha que ser a Kátia da Construção 7. E na época, quando... O 7 é por conta da rua, do nome da rua. Também, mas o 7, sempre assim que eu era pequena, eu não sei, tem umas coisas na minha vida que as pessoas, sabe aquelas brincadeiras? Escolhe um número. 7. Pra mim tudo era 7. E eu fui parar na 7 de setembro. E aí, quando eu comecei a dar aula lá, o pessoal falava assim... você vai por o quê? Catita? Porque meu apelido era Catita. Catita, balé? Eu falava, não vou pôr meu nome. Eu falei, porque isso aqui não é pra ser meu. Eu sempre tive essa ideia, mas na verdade sem ter muito conhecimento. Mas eu sempre tive essa ideia que não seria pra mim. Seria por mim, não pra mim. E realmente foi o que aconteceu, né? Porque a academia começou a abrir um leque de vários cursos, foi crescendo, foi aumentando. E quando eu vi, eu tinha uma escola de dança e eu falava, nossa... Então conta pra gente quantos cursos, quais cursos você tem hoje lá na rua 7 de setembro, número 59? Isso mesmo! Lá na Construção 7. Nossa, acho que são uns 11. Olha, tem estileto, dança do ventre, balé, jazz, sapateado, teatro. Nossa, tem mais. Como que é? Dança Ritmos. Balé clássico. Tem balé clássico. Jazz. Contemporâneo. E o que é? K-pop. É uma dança nova da juventude, uma dança coreana, que estão arrasando. É tipo um TikTok, mas é o máximo de ver aquela criançada dançando. Criançada jovem, tem lá na construção também. Tem lá também. Tem circo, tem muita coisa. Tem uma idade mínima para entrar para fazer esses cursos? A gente era a partir de 3 anos e agora a gente abriu também de 2 anos e meio, né? 2 balezinho baby, fraldinha, assim, de 2 a 3 anos. Ai, que gracinha. Vai começar agora a partir do meio do ano. Daqueles pitoquinhos dançando. É lindo. Dançando. Não, elas são demais, espaço, né? Eu falo porque criança é muito verdadeira, né? Então, assim, que nem quando tem festival, a gente morre de rir, de chorar, porque, assim, é muito emocionante, né? Porque eu falo, tanto para os adultos quanto elas, é tão emocionante você ver a coragem, né? Porque não é fácil você... Sim, eu acompanhei os 2 últimos festivais anuais que vocês fizeram, que tenho 2 sobrinhas que estão que lá na fazem lá. 7. Que ótimo! E aí eu até ia perguntar para você qual que é a importância de fazer acontecer esse festival anual que reúne todos os alunos da escola? Na verdade, é exatamente isso. É o fechamento... de tudo que elas aprenderam, né? Por isso que é muito importante, porque assim, que nem eu falo, o fato de subir no palco também é uma superação. Então, a criança que consegue subir num palco, dançar, ela já está passando, ela já está acima de outras coisas, porque ela já superou. Porque assim... ela está enfrentando um público, né? E assim, e durante o ano, durante as aulas, os professores, eles passam passo a passo, então a primeira posição, a segunda, claro, cada um no seu nível, né, de aprendizado.
E aí, eles vão passando a coreografia. Então, na coreografia, que nem, não pode faltar. Por que não pode faltar? Não é só por ele. Ele tá criando a responsabilidade porque, às vezes, eles dançam em dupla. Mas, tia, tem criança que chora quando o amiguinho falta, Sim. porque ela não tem dupla. Sim. Então, assim, é uma conscientização. Além de trabalhar a flexibilidade, a coordenação motora, a criatividade, você trabalha também a responsabilidade, a educação, porque assim, a criança, ela aprende a ajudar o amigo. E ela também tem a questão da memória, porque ela vai aprender a memorizar uma coreografia, ela vai ter a superação de chegar num lugar enorme que ela nunca entrou, que seja uma praça, um teatro, ela vai olhar, ela vai falar, nossa... E realmente, que nem eu falo, tem criança que no primeiro momento não consegue, tem criança que já vai com tudo, então você respeita também, né, de acordo com cada um. Então, a apresentação, quando ela se vê lá toda com aquele vestido de bailarina, aquela maquiagem, o cabelo arrumado. Toda aquela preparação. Nossa, pra ela. E ela vê aquele contexto todo acontecendo, né? Porque um passa correndo, porque, agora sou eu. Então elas já vão criando aquele espírito de, nossa, vamos lá, né? E até uma liderança, porque tem criança que sobe no palco e não quer sair. E elas chegam pra mim e falam assim, tia, meu coração tá assim, ó. Eu falo, isso mesmo, é assim mesmo, é a emoção. E é engraçado que eu falo, né? É emoção mesmo, porque pra mim é sempre a primeira vez. E você teve 2 projetos, acho que ainda ligados ao conservatório, né? Que é Mulheres que Inspiram e Santa Cult. Isso! Fala um pouquinho desses 2 projetos rapidamente, que foram projetos que foram encerrados ou suspensos agora recentemente pela administração por conta da parte financeira, né? Sim. Fala um pouquinho da importância desses 2 projetos. Olha, para mim foi incrível e para mim esses projetos não morreram, eles continuam. O projeto Santa Cruz era um braço do conservatório, né? Porque funcionava lá no bairro Santa Cruz. Então era Polo Santa Cult, que são crianças e jovens que faziam aulas de balé e jazz. Esse projeto, eu não tenho condições de agregar todos, mas quem puder, eu estarei dando aula para eles na academia, na Construção 7, porque, assim, são crianças que têm um talento incrível. E eu tenho certeza que de lá vai sair muita gente que vai ficar na dança. E Mulheres que Inspiram. E o Mulheres que Inspiram era um projeto que, foi maravilhoso também. Era em torno de 95 alunas que eu tinha, né, mulheres, que através da dança elas se realizavam. Eu tive relatos de alunas que pararam de tomar remédio, que falaram, nossa, a dança me curou da depressão. E isso não tem dinheiro nenhum que pague, sabe? Porque são mulheres trabalhadoras, donas de casa, com as suas profissões, que talvez nunca imaginaram que pudessem fazer dança. E aí, quando se viram naquela situação, e quando eu falei, vocês vão pro palco. Como assim nós vamos pro palco? Eu falei, nós vamos dançar. Mas consegue. Aí eu sempre falo pra elas, olha aqui pra mim, se eu consigo, você também consegue. Né? Lindo projeto, né, Kátia? Sim. Nós vamos aqui fazer fé que ano que vem a situação da prefeitura melhora e tudo retoma, né? A parte cultural da cidade retoma o seu caminho natural, né? Sim, seu caminho já tradicional na cidade. Sim. Kátia, quantas pessoas você acha que você já estiveram sob a sua asa? Nossa, muitas! Eu tenho muitos, assim, alunos que hoje, e que eu fico muito feliz, né? Que reconhecem, que começaram comigo, que hoje trabalham com a dança, trabalham, sei lá, tem suas próprias escolas, trabalham com dança, fazem musicais. E tem também os que hoje levam as filhas para fazer aula lá na academia, né? Então, assim, para mim isso é muito gratificante.
Eu não tenho nem noção de quantas pessoas eu já formei, assim, são muitos. Uma história linda aí com a dança, viu, Kátia? Parabéns. É muita coisa, eu falo, é uma história de vida mesmo. E hoje lá na academia eu falo que nós somos uma tríade, né? Porque tem a Aline, eu e a minha mãe. Então, assim, a Aline também foi... A Aline apareceu na academia quando... um dia que eu não estava lá. E a Aline é professora de street, de estileto, e ela chegou para minha mãe e ela falou, olha, meu nome é Aline, né? Se apresentou e falou assim, eu gostaria de alugar uma sala, porque eu tenho um grupo de street dance. E minha mãe conversou com ela, falou, olha, eu vou falar com a minha filha, né? E foi uma história muito engraçada, porque a minha mãe chegou para mim e falou assim... Kátia, foi uma moça lá super bacana, eu fui com a cara dela, gostei dela. Eu falei, ai, que bom, mãe. Intuição de mãe não nega. Não nega. Aí ela virou pra mim e ela falou assim, então, ela dá aula de street. Eu, com o meu julgamento, eu falei assim, street? Eu falei, não. Eu falei, imagina. Não vamos, não. Kátia, você nem viu a menina. Ela parece ser muito gente boa, parece ser muito responsável. Eu parei, eu falei assim, nossa. Eu falei, é verdade, eu nem vi. Eu falei, tá bom, mãe. Quando ela vir aqui, eu converso com ela. A Aline voltou, eu falei, a Aline parece ser gente boa. E aí, a Aline começou com o grupo dela lá de street, começou a dar aula. E ela tem umas coreografias maravilhosas, o povo arrasa na coreografia. E a gente foi ficando amigas, e ela tem um amor enorme também pela Construção 7. E ela falava assim, isso aqui é demais, olha quanta gente boa tem aqui, né? É uma família mesmo. E no fim foi ficando, quando eu vi ela tava com mais aluno, mais aula. Teve uma época que eu tava me aconteceram várias coisas que eu precisei ficar um tempo fora também, até para estudo, né? E ela falou, não, pode deixar. No fim, quando eu vi, a Aline já tá lá tocando junto comigo, então eu falo, somos uma tríade. Minha mãe sempre esteve à frente, porque eu também trabalhava em vários lugares, né? Além de dançar, eu já dei aula no Prudente, eu dava aula em Araçariguama, e as meninas pequenas, e aí tinha o conservatório, tinha academia, então assim, eu falava, santo Deus, eu preciso de mais eu aqui, senão eu não vou dar conta. E agora a escola vai participar de um festival. Vai. Na verdade, assim, a gente tá muito feliz, porque a gente conseguiu 2 datas, né? Agora para o meio do ano. Então, no dia 26 de junho, vai ser o espetáculo que vai ter o tema Colorir. Que vai ser um espetáculo da academia, com os alunos da escola, né? Da Construção 7. Então, a Aline também já está lá correndo com as coisas, os professores, a Heloísa também, que ajuda muito nas coreografias. E então, esse é o festival da academia do meio do ano que nós vamos fazer. A gente sempre faz o festival de inverno. Esse ano a gente resolveu colorir tudo. Então, o tema vai ser colorir. Então, estão todos convidados, né? E logo a gente já vai começar a vender os convites também, que vai ser aqui no teatro, né? Na Sala Palma de Ouro. E eu tô muito feliz também, porque no dia 24, que é uma terça-feira, nós vamos fazer um evento beneficente. 24 de junho. E é um evento que, assim, eu tô muito animada para fazer, porque a gente vai tá beneficiando, além de beneficiar os alunos, a gente vai convidar alguns grupos de fora, eu quero trazer minhas alunas do conservatório, e vai ter alguns grupos da academia também, né, da Construção 7, e nós vamos estar beneficiando a Abrapec, que é a Associação de Assistência ao Câncer, os Anjos da Rua, que são pessoas, é uma ONG que se formou aqui na cidade de Salto também, que eles levam marmitas para as pessoas sem teto, né, moradores de rua, e tem um menino, o nome dele é Samuel, ele tem uma síndrome que, na verdade, são várias síndromes, e ele também precisa de fraldas. Então, a gente vai fazer também em prol dele. Então, nós vamos, além de poder beneficiar os alunos que vão estar dançando num espetáculo, vendo grupos diferentes, que nem eu falei,
pretendo levar meus alunos ao conservatório, trazer grupos de pessoas, né, coreógrafos que eu conheço. Essa rede, né? Sim, Kátia? sim. E uma rede assim, que nem eu falo, né? O tema desse festival é bem assim, faça a diferença, né? Do mundo que você quer ver, né? Tipo, como que você quer ver o mundo? Eu quero ver o mundo mais bonito, mais feliz, né? Mais harmônico. Então, eu acho que se a gente começar, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, se todo mundo vai se ajudando, eu acredito que a gente vai melhorando, né? Kátia, nossa, a gente podia ficar aqui mais muitos minutos falando, mas eu vou pedir então para você deixar seus endereços digitais, o endereço da Construção 7 físico é na 7 de setembro 59, 59, isso. Os digitais, e que você deixe um convite aqui para o nosso público prestigiar os eventos da Construção 7 e para quem quiser, né, fazer inscrição lá na academia, tentar se aventurar numa aula de dança aí, para estar lá participando da construção. Ah, muito obrigada, com certeza. Olha, gente, vou ficar muito feliz, porque para mim todo mundo tem que dançar, né? Então, se vocês puderem, vão lá na 7 de setembro, número 59, conhecer a academia, a Aline está sempre lá, eu agora também. O nosso endereço do Instagram é Academia de Danças Construção 7. O meu Instagram pessoal é deoliveira410. O da Aline eu não lembro, mas eu acho que é Aline Santos, o Instagram eu não lembro, mas vai ter lá junto. Que mais que você falou? Deixe um convite para as pessoas irem dançar. E além do convite para dançar, vão prestigiar os nossos espetáculos, né? Tanto o espetáculo beneficente como o espetáculo da academia, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, vão rir e vão chorar de emoção, porque é muito emocionante mesmo. Se vocês puderem colaborar também, E assim, nós somos uma família lá na Construção 7, você vai ser muito bem-vindo. E lembrando sempre, né, quem dança é mais feliz, né? Kátia, muito obrigada pela sua presença aqui, parabéns por todos esses anos dedicados à dança e dedicados ao ensino dessa arte, viu? Muito parabéns obrigada. mesmo. E eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Quem agradece sou sempre eu. Vim aqui compartilhar com o nosso público, viu? Parabéns. Obrigada, Mirna. E obrigada a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo Spotify. Curta, comente, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal. Beijo no seu coração. Sexta que vem eu tô de volta.